alegria podermos estar juntos adorando a Deus, não é? O Espírito Santo está trabalhando em nosso coração. A adoração é quando nós paramos todas as coisas. Você aí na sua casa, você silenciou tudo o que estava fazendo e parou um pouquinho para sentar, quem sabe no seu sofá, quem sabe na sua poltrona, na cabeceira da sua cama, para adorar a Deus, para adorá-lo em espírito e em verdade, para pegar sua Bíblia, para estudar, para colocar o seu coração em conexão com o coração do Eterno. Todas as vezes que nós adoramos a Deus, que nós olhamos para Ele, para contemplá-lo, o Senhor recebe a nossa adoração. E Ele responde a nossa adoração tocando o nosso coração. O meu desejo é que você seja tocado pelo Espírito Santo. Você viu o post aí? Eu vou colocar mais uma vez o post para você, do tema de hoje. O tema de hoje é exatamente esse: criados para servir. Eu não sei se você tinha visto já esse post, mas aqui nós temos uma imagem bem interessante. Nós temos pessoas de todas as gerações e nós temos ali os anjos também fazendo parte dessa composição. Obrigado, Beni, por colocar nesta arte um resumo do sermão que foi preparado para nós hoje. Deus seja louvado também, Beni, pelo seu ministério. O nosso grandioso Deus, Ele cuida com muito carinho de todo o universo. Nós temos um Deus que cuida, que zela, que abraça. Nós temos um Deus que se preocupa com cada detalhe das suas criaturas. Há um salmo na Bíblia, o Salmo 65, que expressa um pouquinho esse amor e cuidado de Deus. E eu quero convidar você a abrir, eu quero ler alguns versos deste salmo, o Salmo 65. Nós vamos ler dos versos 9 até o 13. Observem só o que diz esse texto aqui. Você já abriu sua Bíblia? No verso 9, abra sua Bíblia aí no verso 9 do capítulo 65, ou no Salmo 65, e que diz assim, vamos lá, vamos acompanhar. No verso 9 diz assim: Deus visita a terra e a rega. Ele torna a terra rica e fértil. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Ele proporciona fartura de cereais, porque para isso dispõe a terra. No verso 10 diz que ele encharca o solo arado, ele dissolve os torrões e nivela os sulcos, ele amolece a terra com chuvas, ele abençoa as suas plantações. No verso 11, ele coroa o ano de boas colheitas. As pegadas de Deus deixam um rastro de fartura. No verso 12, os pastos no deserto ficam verdes, e as encostas dos montes florescem de alegria. E o verso 13 termina dizendo que os campos estão cobertos de rebanhos, e os vales forrados de cereais. Toda a terra grita e canta de alegria. O nosso Deus é majestoso. Nosso Deus é majestoso, poderoso, excelso, criador, soberano. Ele cuida de cada detalhe, Ele ampara, Ele protege, Ele toma em seus braços. O nosso Deus, Ele é cheio de amor. Nosso Deus é cheio de misericórdia, de bondade. Ele cerca os seres humanos, as suas criaturas, de bênçãos. Ele tem prazer em servir as suas criaturas. Ele coroa a nossa vida com muitas bênçãos. E Ele faz isso gratuitamente. Ele não cobra nada de nós. Mesmo que às vezes nos rebelamos contra Ele, Deus continua nos servindo, nos abençoando, porque Ele tem prazer em nossa felicidade. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 26, Mateus capítulo 6, versículo 26, vamos ler esse texto. É aquele famoso texto que fala sobre os passarinhos, né? Ele fala aqui para a gente não ficar ansioso sobre nada, porque Deus cuida de nós. Mateus capítulo 6, versos 26 a 30. Diz assim, olha só: observai as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Deus sustenta as aves do céu. E aí então, o próprio Jesus que está dizendo isso, ele faz uma pergunta: porventura, não valeis vós mais do que as aves? No verso 26, diz assim:
E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, versículo 30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Esse texto aqui está falando exatamente do cuidado amoroso de Deus. No capítulo 10 de Mateus, um pouquinho para frente, Mateus, ele volta a falar sobre os passarinhos, no versículos 29 e 30. Olha só o que ele diz aqui no versículo 29. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E agora olha o versículo 30. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Verso 31, não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Eu gosto especialmente desse texto. Ao contemplarmos o caráter de Deus, ao contemplarmos a maneira como Deus se revela, a graciosidade de Deus, a maneira como Ele se apresenta para nós, Ele mostra o seu carinho, o seu cuidado, a sua vontade de pensar no outro. Deus, Ele não vive para si mesmo. Se Deus vivesse para si mesmo, Ele não teria criado milhões e milhões e milhares de criaturas. Ele quer servir, Ele quer o bem, Ele tem prazer nos outros. O nosso Deus é grandioso, Ele é majestoso. Contemplar o caráter de Deus é encantador. Os detalhes de como Ele se revela. Ele se revela para dizer como Ele é, para mostrar quais são os seus valores. E Jesus Cristo veio aqui a essa terra para revelar o caráter do Pai. Quando olhamos para as obras de Jesus, a maneira como Ele se revelou, nós começamos a entender melhor o caráter de Deus. E eu estou te chamando a atenção nessa introdução para o caráter de Deus, porque nós fomos criados para refletirmos esse caráter, para sermos como Deus é. E há vários textos na Bíblia que falam a respeito de Jesus revelando o Pai. Vamos ler alguns deles. João, capítulo 1, verso 14. Você conhece bem esse texto. E o verbo se fez carne. Você lembra desse texto? Mas leia aí na sua Bíblia. Abra aí a Bíblia e vamos ler juntos. Diz assim, olha, e o verbo se fez carne. Capítulo 1, verso 14. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Nós vimos a glória de Deus em Jesus Cristo. No mesmo livro de João, no capítulo 14 agora, no versículo 9, quando Felipe pede para que Jesus Cristo fale um pouquinho sobre o Pai e revele o Pai e pergunta a respeito do Pai. No capítulo 14, versículo 9 de João, Jesus Cristo responde a Felipe e diz assim, disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus Cristo deixou claro, quem vê a mim, vê o Pai, porque Jesus estava revelando o caráter do Pai para nós todos. O apóstolo Paulo também fala no livro de Colossenses, um texto realmente maravilhoso. Abra sua Bíblia aí em Colossenses, no capítulo 1. Eu vou ler os versos 15, 16 e o 19. No capítulo 1 de Colossenses, no versículo 15, falando a respeito de Jesus Cristo, ele diz assim, falando de Jesus, este é a imagem do Deus invisível. Sublinha esse texto aí. Jesus Cristo veio para revelar o caráter de Deus. E quando lemos a respeito de Jesus, é o próprio Deus, a divindade se revelando para a humanidade. E o apóstolo Paulo diz, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Versículo 19, porque aprouve a Deus que nele, em Jesus,
residisse toda a plenitude. Eu gosto especialmente da Bíblia A Mensagem, que diz assim nesse verso 19: Ele é tão sublime, que tudo o que é de Deus encontra um lugar apropriado nele, sem nenhum conflito. Todos esses textos falam a respeito de Jesus refletindo o caráter de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para um texto estranho, que revela um aspecto do caráter de Deus em Jesus Cristo. Esse texto estranho está em Mateus, capítulo 20. Vamos a esse texto. Desculpe dizer assim, né? Não sei se eu quero chamar a sua atenção para esse texto, por isso usei essa expressão, texto estranho, mas não estranhe tanto assim. Eu digo estranho porque não é normal para a nossa natureza humana caída, pecadora, fazer o que esse texto aqui está dizendo. Por isso eu acho um texto estranho. Veja só, o texto do capítulo 20, versículo 28 de Mateus diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Esse texto é estranho porque a nossa natureza egoísta, egocêntrica e orgulhosa gosta de ser servida. A nossa natureza gosta de estar no centro, de chamar a atenção, de reclamar, de exigir, de sentar nos primeiros lugares, de comer os melhores pedaços. A nossa natureza caída, egoísta e egocêntrica acha estranho esse texto. Mas Jesus Cristo, que veio revelar o caráter de Deus, Ele nos mostra que aquilo que é estranho para nós, por termos uma natureza pecaminosa, não é estranho para Ele. E Ele nos criou para sermos um reflexo dele. E foi o pecado que nos tirou esse privilégio de servir. Mas ao nos renovar, ao criar em nós uma nova natureza, ao nos fazer nascer de novo, o Senhor Jesus está apontando o caminho da felicidade. Quando Ele fala sobre si mesmo, dizendo: o Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. E o próprio Jesus reconhece que esse não é o nosso normal. Ele diz aqui um pouquinho antes, no versículo 25, quando ele chama os discípulos, acompanha a leitura comigo, que diz assim: chamando os seus discípulos, disse assim: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Eu sei que é normal entre vocês que os líderes, os maiorais, os governadores, exercem domínio, controlam as pessoas e exercem autoridade. Mas ele diz assim no verso 26, não é assim entre vós. Em outras palavras, ele está dizendo, para vocês que nasceram de novo, não deve ser assim. Esse não deve ser o normal de vocês, porque isso é normal para a natureza pecaminosa. Eu estou criando em vocês uma nova natureza. Então, entre vós, não será assim. E como será? Então, Jesus explica. Pelo contrário. Em outras palavras, entre vós é o contrário da natureza humana. Entre vós, ao invés de procurar ser servido, ao invés de procurar os melhores lugares, ao invés de pensar somente em você, entre vós, vocês vão viver o oposto disso. Porque os valores que eu quero que vocês vivam são os valores eternos. E eu estou revelando para vocês o caráter de Deus. E olha que diálogo interessante aqui. Os discípulos todos olhando para Cristo. E Jesus continua no verso 26. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Eu acho que Jesus estava dizendo assim, ó, eu quero que vocês sejam grandes. Eu quero que vocês estejam entre os primeiros lugares. Mas lembre-se, para ser grande no reino de Deus, você precisa ser como Deus. E o Filho do Homem não veio para ser servido, mas o Filho do Homem veio para servir. É aqui nesse contexto que temos esse estranho verso, que revela a beleza do caráter de Deus. Não que Jesus tenha vindo apenas servir neste mundo. Eu não consigo imaginar Jesus Cristo sendo servido no céu
e vindo servir somente aqui na terra. Não, não. Jesus veio revelar um caráter, o caráter de Deus, o caráter que sempre existiu. E eu separei alguns versos de Ellen White, alguns textos de Ellen White, que falam um pouquinho sobre a harmonia no céu antes da queda, antes da entrada do pecado. Para percebermos o interesse de Deus em servir e de criar criaturas que refletissem o seu caráter, vivendo também para servir. Eu vou ler alguns textos. Esses textos revelam que os anjos viveram em harmonia durante muito tempo, todos os anjos, incluindo Lúcifer, que era um anjo de luz. Deus havia criado esses seres à sua imagem, com o propósito de habitar no coração deles. Nós vemos nesses textos aqui que havia um relacionamento de amor e serviço mútuo entre eles. E o próprio Lúcifer, antes da queda, servia com graça e nobreza. Se você tiver curiosidade para ler, todos esses textos eles foram escritos num livrinho de Ellen White chamado Verdade sobre os Anjos. E eu vou ler na página 26, diz assim, olha, desde os séculos eternos, era desígnio de Deus que todos os seres criados, desde os luminosos e santos serafins até o homem, fosse um templo para a morada do Criador. O Senhor planejou morar no nosso coração. Na página 26 ainda, ela diz assim, quando o Senhor criou esses seres angelicais para estarem diante do seu trono, eram eles belos e gloriosos. Sua amabilidade e santidade equivaliam à sua exaltada posição. Estavam investidos da sabedoria de Deus e cingidos com a armadura celestial. Seres angelicais criados por Deus, que estavam investidos da sabedoria divina. Na página 28 e 29, ela diz assim, olha, entre os anjos existia paz e alegria e perfeita submissão. Perfeita submissão à vontade do céu. O amor a Deus era supremo. E imparcial era o amor que eles tinham uns pelos outros. Tal era a condição que existia por séculos antes da entrada do pecado. E esses dois últimos textos de Ellen White nos impressionam muito. Falando um pouquinho sobre Lúcifer, Ellen White diz assim, houve um tempo em que Satanás se encontrava em harmonia com Deus. Quando era sua alegria executar os divinos mandamentos, o seu coração encontrava-se cheio de amor, de regozijo em servir ao Criador, até que ele começou a imaginar que era sua sabedoria e que a sua sabedoria não derivava de Deus, sendo antes inerente a ele próprio, e que ele era tão digno quanto Deus de receber honra e poder. Antes de permitir que o pecado nascesse em seu coração, Lúcifer tinha alegria em servir ao Criador. Até que ele começou a pensar na possibilidade dele também ser servido. E ele começou a alimentar, então, o pecado em seu coração. Falando ainda sobre Lúcifer, Ellen White diz assim, poderia haver permanecido no favor de Deus, amado e honrado por toda a multidão angélica, presidindo em sua exaltada posição, com generoso e abnegado cuidado, exercendo seus nobres poderes para abençoar outros e glorificar o seu autor. Observem só esse texto. Ele poderia ter permanecido vivendo os propósitos eternos de Deus para ele, exercendo seus nobres poderes para abençoar a outros e glorificar o seu autor. Contudo, diz ela, pouco a pouco, ele começou a procurar sua própria honra e a empregar as suas faculdades para atrair atenção e obter louvor para si mesmo. E gradualmente também conduziu os anjos sobre os quais presidia a lhe prestarem serviço, ao invés de devotarem todas as suas energias ao serviço do Criador. Você percebe o que aconteceu com ele? Ao invés de servir a Deus, Lúcifer passou a ter o desejo de ser servido. Lúcifer, ele começou a
a desenvolver um caráter que não era mais semelhante ao caráter de Deus. Ele começou a atrair atenção e obter louvores para si mesmo. Quando lemos esse texto aqui, será que a gente não percebe que esta é uma característica da nossa natureza humana? Que muito se assemelha à natureza do inimigo, porque somos fruto do pecado. E a nossa natureza, nós nascemos em trevas, e muitas vezes nós agimos assim, atraindo atenção e louvores para nós mesmos, querendo nós apenas sermos abençoados, ao invés de nos preocuparmos em levar bênção a outras pessoas, e honrar a Deus com isso. Nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado nos separou do propósito eterno de Deus. Nós fomos criados com o propósito de amar e servir a Deus, e servir as pessoas, assim como Deus ama e serve. Vamos ao livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10 agora. Essa é a parte central da mensagem. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios 2, capítulo 10, eu leio aqui na minha Bíblia. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. O texto aqui não está dizendo que fomos criados por boas obras, mas para as boas obras. E há uma grande diferença. Ou seja, as boas obras não vêm primeiro, como se por meio delas nós pudéssemos ser feitos criaturas de Deus. Não é por praticarmos boas obras que nos tornamos imagem de Deus. É o contrário. Ao nos tornarmos imagem de Deus, o Senhor nos conduz nas boas obras que de antemão preparou para nós. Se as boas obras nos conduzissem a Cristo para formar em nós um caráter parecido com o de Cristo, eu teria que apelar a vocês e a mim mesmo para que tivéssemos ou entrássemos em um ativismo religioso de boas obras para nos tornarmos merecedores de nos parecermos com Cristo. E isso não é verdade. Isso seria salvação pelas obras. O texto aqui está afirmando que nós somos feituras de Cristo, criados em Cristo para as boas obras. Ou seja, ao aceitarmos a Cristo e vivermos com Cristo, nós somos transformados à semelhança de Cristo, passando a sermos conduzidos por Cristo nas boas obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu gosto muito desse texto. Infelizmente, Satanás tem invertido as coisas. Infelizmente, Satanás tem tido êxito em ensinar para as pessoas que as boas obras não têm valor nenhum. Porque as boas obras não nos levam para a salvação. E é verdade. As boas obras não podem nos salvar. Mesmo que sejam boas, elas não podem nos salvar. Elas não nos salvam. Quem nos salva é Jesus Cristo. E é de graça, pela fé, que Ele nos salva. Então, Satanás trabalha para desqualificar as boas obras de Deus em nossa vida. E infelizmente ele tem conduzido muitas pessoas a pensarem que as boas obras são perigosas. E nós concluímos então que uma vez que não somos salvos pelas obras, pensamos em descartar por completo as boas obras da nossa vida. E então nós dizemos o seguinte: nós somos salvos pela fé, nós não precisamos de obras para sermos salvos. E isso é verdade. Mas o perigo é concluirmos que logo que não somos salvos pelas obras, as obras, todas as obras são más, e eu não posso me preocupar em realizá-las. E isto não é bíblico. E aqui eu quero esclarecer para vocês que a Bíblia fala sobre muitas obras. Eu vou citar algumas aqui e vou passar o texto bíblico e você pode anotar e estudar depois com mais calma na sua casa. No livro de Gálatas, capítulo 2, verso 16, e no capítulo 3, verso 11,
fala sobre obras da lei. Essas obras da lei não podem nos salvar. Gálatas 2,16 e capítulo 3 e 11. A Bíblia também fala sobre as obras da carne. Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21, que também são conhecidas como os frutos da carne. A Bíblia fala sobre obras das trevas. Romanos capítulo 13, 21 e Efésios 5, 11. A Bíblia fala sobre obras mortas. Hebreus capítulo 6, 1, que conduzem à morte, porque o salário do pecado é a morte. A Bíblia fala sobre as obras da justiça. Tito capítulo 3, verso 5. Esses são os atos que nós pecadores tentamos praticar para merecer a salvação. E Cristo as compara, ou compara esses atos, essas obras de justiça, com trapos de imundícia. Ou seja, não tem valor nenhum. É muito prejudicial. E talvez por isso, consideramos que todas as obras são más. Mas o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 10, fala sobre um tipo de obra boa. E eu leio aqui na Bíblia que diz assim: criados em Cristo Jesus para boas obras. Glória a Deus, porque está escrito aqui dessa forma. É a característica dessa obra. Boas obras. Agora olha só o detalhe dessas boas obras. Preparadas por Deus. Boas obras preparadas por Deus. E ele continua, para que andássemos nelas. Ou seja, são obras importantes. São obras boas, são obras maravilhosas, que fazem parte do nosso desenvolvimento ao nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. Esse texto de Efésios 2:10, ele está em oposto ao capítulo 2, versículo 2. E eu vou ler o versículo 2, que diz assim: nos quais, eu vou ler o 1 também para entendermos. Ele deu vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes. Presta atenção nessa palavra, andastes, do grego peripatel. Andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O verso 2 fala sobre um tipo de caminhada, um tipo de vida. Peripatel significa viver, passar pela vida, ou seja, o sentido da vida. Esse texto está dizendo que o sentido da vida de quem está no mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, é andar nas obras do inimigo, seguindo a desobediência. Mas aqui no versículo 10 aparece de novo a palavra peripatel, de pessoas que andam ou têm um novo estilo de vida. E esse estilo de vida não são obras da carne, não são obras produzidas pelo inimigo em nós, não são obras que nós mesmos produzimos, mas são obras que Deus produz em nós, para que andássemos nela. Aqui aparece de novo a palavra peripatel, para que andássemos nela. Ou seja, para que tivéssemos um estilo de vida segundo as obras de Deus para nós. Você compreendeu esse texto? É muito importante compreendermos esse texto. Havia uma senhora que ela gostava de visitar um asilo, uma casa de idosos, que ficava próximo à sua casa. E ela com muita frequência visitava aqueles velhinhos, e um dia ela percebeu um senhor. Ele estava sentado, parado, sozinho, olhando para uma bandeja de comida. E aquela senhora ficou observando aquele senhor velhinho, observando aquela comida, e ela pensou, o que passa na mente dele? E ela decidiu se aproximar e disse, Senhor, tudo bem? Há algum problema? E ele disse, sim, eu sou judeu, e eu não posso comer essas comidas. E ela disse, e o que você gostaria de comer? E ele respondeu, eu gostaria muito de tomar um prato de sopa. Aquela senhora foi tocada profundamente. E ela saiu daquele lugar, passou pela administração do asilo, combinou com eles, eles autorizaram, e ela foi em casa e voltou com uma tigela de sopa para aquele senhor. E ela viu a alegria daquele senhor tomando aquela sopa, possivelmente de legumes. Durante vários dias, aquela senhora trouxe sopa para aquele senhor. Vários dias.
Vários dias. E ela, nesse relacionamento de trazer sopas, ela conduziu esse senhor para Cristo Jesus. Eu fico pensando nas muitas boas obras que o Espírito Santo quer cochichar em nossos ouvidos para nos enviar, para servirmos a outras pessoas. E como é agradável servir. Eu me lembro que eu estava numa rede, era um domingo à tarde. Eu fui para a rede com o celular naquela tarde e eu disse: Senhor, eu quero muito que o Senhor me use hoje. Eu quero que o Senhor me conecte com pessoas que precisam ouvir a Tua palavra, que precisam de mim, de alguma forma, que eu possa ser usado por Ti para alcançá-las. E quando eu abri a página do Facebook, eu vi um post de um jovem. Eu conheci aquele jovem. Ele foi líder de jovens durante algum tempo, numa igreja onde eu fui membro. E eu havia feito semana de oração recentemente naquela igreja. E ver aquele post daquele jovem naquele sábado à tarde me chamou a atenção. Ele postou uma cerveja bem gelada e uma frase interessante ali dizendo que ia beber todas aquela tarde. E eu então chamei ele num particular, no WhatsApp dele particular, e postei a foto que ele postou e disse: você vai mesmo beber todas hoje? E ele começou a conversar comigo. E nós conversamos durante mais de hora conversando. E naquela tarde ele não bebeu aquela cerveja. Nós lemos a Bíblia juntos, nós conversamos bastante. E ele falou assim: pastor, hoje à noite, era um domingo, eu vou à igreja. E eu falei: depois do culto eu quero conversar com você sobre como foi ir à igreja. E aquele jovem começou a voltar para os caminhos do Senhor, passo a passo, e eu comecei a acompanhá-lo a respeito disso. Meus queridos, as boas obras, elas não são realizadas porque o próprio indivíduo é bom. Não há nenhuma bondade em meu coração natural, nenhuma bondade. Eu não sou bom naturalmente. Não é porque eu sou bom, não é porque eu possuo uma natureza boa. Não é isso. É porque eu estou permitindo que o Senhor crie em mim uma natureza dele em mim. Que Ele faça morada em mim. É porque eu passo a possuir uma natureza dada por Deus, que o Espírito Santo opera por meio dessa natureza, a fim de produzir essas boas obras. É nesse aspecto que Mateus capítulo 5, verso 16, afirma que nós devemos brilhar. Você conhece muito bem esse texto. Mateus capítulo 5, verso 16. Abra aí a sua Bíblia, acompanhe a leitura. Diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando essas boas obras são praticadas, eu não sou glorificado, mas o Pai é glorificado, Deus é glorificado, porque é Ele quem produz em nós essas boas obras. Nós não realizamos as boas obras para estarmos em evidência, mas ao produzirmos essas boas obras, ou ao praticarmos e andarmos nas boas obras que Deus nos planejou, nós passamos a adorar a Deus. E sabe da maior? A vida começa realmente a fazer sentido. A vida não tem sentido se ela não for para servir. Não faz sentido nenhum passar por essa terra para usufruir de tudo o que essa vida pode nos dar, se não for para fazer os outros felizes e melhores. Como é que nós podemos descobrir o caminho das boas obras? Os dois últimos versos que eu quero deixar foram escritos por Paulo. 1 Coríntios capítulo 2, versos 9 a 13. Você quer saber como andar nessas boas obras? Como ter uma vida de serviço? Como viver segundo os propósitos daquele que o chamou? Daquele que quer habitar em você? Capítulo 2 de 1 Coríntios, versos 9 a 13. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado uma obra para aqueles que o amam. Mas a palavra de Deus está dizendo, queridos, que nem olhos viram,
e nem ouvidos ouviram, e nunca jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas, versículo 10, mas Deus revelou para nós. Como? Pelo Espírito Santo. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Verso 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que de Deus nos foi outorgado gratuitamente. O Espírito Santo de Deus, esse verso está dizendo, ele é dado a nós para que conheçamos o que Deus nos deu gratuitamente. Em outras palavras, para que conheçamos as boas obras que o Senhor criou para que andássemos nelas. Verso 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Você percebeu aqui que maravilha? O Espírito Santo é dado por Deus a nós para nos fazer entender, nos fazer saber quais são as boas obras que Ele planejou para que andássemos nela. O último verso é 1 Coríntios 15, versículo 10. O apóstolo Paulo aprendeu, ele ouviu, ele entendeu quais eram as obras que Deus tinha para ele. E ele revela nesse texto como foi essa experiência. Ele diz assim no versículo 10 do capítulo 15 de 1 Coríntios, mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Percebem que ele dá glórias a Deus pelas obras que ele produz? Ele fala assim, eu trabalhei muito, mas não foi eu quem trabalhou. Foi a graça de Deus que está comigo. Ele glorifica a Deus, porque ele ouviu de Deus as boas obras, andou nessas obras, e ele agora ficou feliz. Houve um jovem que conheceu a Cristo. Ele andou com Cristo, serviu a Cristo. Mas depois ele conheceu o mundo e conheceu a fama e o dinheiro e tudo aquilo que o dinheiro pode oferecer. A partir daí ele começou a viver um drama. O drama entre servir a Cristo e não querendo abrir mão da fama, dos louros, dos elogios, da riqueza e das coisas que o mundo agora lhe oferecia. Esse jovem nasceu em 1935 e aos 13 anos mudou-se com os seus pais para a cidade de Memphis, no estado de Tennessee, nos Estados Unidos. Ele passou a maior parte do tempo nessa cidade. Ele cantava no coral da igreja. Ele tinha uma linda voz. Ele ganhou uma guitarra e aprendeu a tocar. Participou de vários concursos de música da sua cidade, ganhou muitos deles. Aos 18 anos ele concluiu os estudos secundários. Ele começou a trabalhar como lanterneiro. E um dia, com 18 anos, ele parou o carro da sua empresa, da empresa onde ele trabalhava, em frente a um estúdio de gravação. E ele entrou naquele estúdio e gravou 2 músicas em homenagem à sua mãe. O diretor musical daquele estúdio, que também era o proprietário, ficou encantado com a voz desse jovem. E ele pensou que valeria a pena o mundo conhecer a voz dele. Porque há muito tempo ele procurava um branco que cantasse como negro. E esse jovem preenchia essa característica. E esse produtor, no ano seguinte, o contratou para ser um cantor dele. E por cerca de 20 anos, a carreira desse jovem decolou. E ele se tornou o rei do rock and roll.
Elvis Presley morreu aos 42 anos de idade no banheiro da sua suíte, numa grande mansão na cidade de Memphis. A sua morte foi causada por um ataque cardíaco provocado por uma overdose de medicamentos. Ele era viciado em medicamentos. Cerca de 14 substâncias diferentes foram encontradas em seu corpo. Por que eu estou relatando esta breve biografia desse cantor? Por dois motivos. Primeiro, porque Joy Marshall era membro do grupo The Imperials, um grupo evangélico que viajou com Elvis Presley durante muito tempo. E ele escreveu um livro sobre essa experiência com Elvis Presley. E esse livro se chama The Gospel Side of Elvis, o lado do evangelho em Elvis. Ele lançou esse livro em 2007. E nessa época, ele concedeu uma entrevista ao jornalista Scott Ross, da CBN, sobre a vida cristã do cantor. E observem só o que diz Joy Marshall. Elvis se reunia com outros cantores, instrumentalistas, em seu quarto de hotel, para cantar músicas gospels por horas. E muitas vezes ele chorava ao cantar essas músicas. Ele diz assim: isto era o que ele queria fazer. Era como se houvesse duas partes dele próprio. Havia o Elvis superstar que subia ao palco, mas quando ele descia do palco, era o Elvis Presley que foi criado na igreja. Ele queria cantar músicas gospel. A ex-mulher de Elvis, Priscilla Presley, disse em uma entrevista algo impressionante. Ela disse assim: o Elvis nunca entendeu o que ele deveria ser neste mundo, ou qual era o propósito de sua vida. Ele pensava que estava por aqui por algum motivo. Talvez para pregar, servir ou salvar. Talvez para cuidar das pessoas. Esse desejo agonizante estava sempre presente nele. E o Elvis sabia que não estava realizando esse propósito. Então chegou o ponto de não querer mais pensar sobre este assunto. Talvez eu esteja falando para alguém que sabe que o seu propósito é servir. E isso tem chamado a sua atenção e talvez até trazido a você algum tipo de angústia. Especialmente quando sabemos o bem que devemos fazer e não fazemos. O Senhor nos criou com o propósito de servirmos, de sermos úteis, de amarmos como Ele ama. Está dentro do nosso coração isso. A nossa natureza ficou deturpada e passamos a nos tornar egoístas, mas o Espírito Santo está constantemente tocando o nosso coração, chamando-nos para esse ideal divino. E Ele apela ao nosso coração, como apelou ao coração de Elvis. Elvis Presley ganhou uma Bíblia do seu tio. Ele escreveu na contracapa da sua Bíblia: o Senhor me guiará, o Senhor me protegerá. Ele tinha esse desejo, mas ele não teve forças, ele não entregou-se completamente a Cristo. Talvez você tenha esse desejo, mas você precisa se entregar completamente a Cristo para andar nas obras de Cristo. Talvez nós nunca tivemos tantas oportunidades de entrarmos na vida das pessoas como agora estamos tendo. Todas as pessoas se tornaram mais voltadas para a tecnologia, que é a maneira de nos comunicarmos hoje. E as limitações físicas que muitas vezes tínhamos de encontrar alguém, agora nós não temos mais. Até o WhatsApp abriu aí um canal, uma forma de termos reuniões ou videochamadas em grupos. Há muita tecnologia disponível. Não há nenhum motivo para não servirmos. E talvez esse seja o momento em que as pessoas mais precisem do seu serviço. Você foi criado para servir. Jesus Cristo está chamando você. Jesus Cristo está te chamando para que você viva segundo o seu propósito. John Wesley disse assim: faça todo o bem que puder, com todos os meios que tiver, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares onde estiver, para todas as pessoas que precisar, enquanto puder. Eu quero fazer um apelo especial ao seu coração agora.
Que você ouse fazer a oração que o Senhor mais deseja ouvir. Senhor, estou aqui à sua disposição para te servir. Diga-me, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça. Quais são as pessoas que o Senhor quer que eu alcance? O Senhor colocou pessoas na sua família, o Senhor colocou os seus filhos diante de você. Eles estão precisando de você. Dedique tempo a eles. Pergunte, Senhor Deus, me ajude, Senhor. Me ajude a saber o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer por eles. Se você não viver segundo o propósito de Deus, haverá uma angústia no seu coração, como a angústia no coração de Elvis. Nós vamos ouvir uma canção agora. E o Espírito Santo vai tocar em você mais uma vez. E Ele vai te chamar nessa canção para que você reflita a respeito do seu amor, a respeito da sua grandeza, a respeito do seu plano. Faça a oração que Ele quer ouvir. Senhor Jesus, me ajude a servir. Preciso ser puro, pois há quem creia em mim. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos olhares tentando encontrar em meus próprios passos caminhos pro lar. Preciso ser forte, pois muito a quem enfrentar. Buscar-te em joelhos, poder para andar. São tantos pesares e o mal a rodear, que nada no mundo desvie o meu olhar. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras ali estarão. E que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Meus sonhos te entreguei, meus bens, meu futuro, pra estar onde pedes, pra ter o que queres, pra ser o que queres, por seres meu Deus. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras ali estarão. E
Eu espero que Elvis Presley tenha entregue o coração dele a Jesus Cristo, nesses momentos a sós com Deus. Sua biografia termina dizendo que ele lia um livro antes da sua morte. Um livro que falava sobre a grandeza de Deus. Mas eu percebi, queridos, na história dele, que esse drama entre servir a Cristo plenamente e andar nas obras de Deus, que ele queria e achava que precisava e não conseguia fazer isso plenamente, é um drama que nós podemos viver também. E que a gente não deixe para momentos dramáticos da vida, para pensarmos no quanto nós poderíamos ter feito no passado. Que você não pense no que você poderia fazer quando não tem mais a opção de fazer. Que hoje seja o seu dia de entrega total a Cristo, para que ande nas obras dele. Vamos orar. Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, pela obra maravilhosa que o Senhor faz em nosso coração. Louvamos o teu nome porque o Senhor está trabalhando num coração egoísta, num coração cheio de amor próprio, implantando em nós a natureza de Cristo Jesus. Colocando em nós o caráter de Jesus Cristo, para que tenhamos o mesmo pensamento que Jesus Cristo, para que tenhamos o mesmo sentimento de Jesus Cristo, para que andássemos, para andarmos nas obras de Jesus Cristo, que de antemão o Senhor preparou para nós. Nós estamos agora fazendo esta entrega ao Senhor. Queremos ser úteis na tua causa. Queremos alcançar as pessoas onde elas estão. Queremos evangelizá-las, mostrar o amor de Deus para elas. Essa semana, Senhor, recebi 3 comunicados de pessoas que pediram o batismo, porque alguém está fazendo o trabalho por elas. Louvado seja o teu nome, Senhor. Cuide da tua igreja, levante-nos como pessoas úteis para o teu ministério e que sintamos a alegria de servir, porque fomos criados para isso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.